Já sei que isto vai levantar alguma polémica, como sempre, mas isso também é giro. Falar um bocadinho das eleições do PSD de Loures, do dia 21 de dezembro, e a falar muito rapidamente também do que foi as eleições da JSD Loures. Aí só um apontamento que já foram, já não sei bem em que dia é que foram. E começar por dizer uma coisa que é sempre algo que é sempre perguntada: o que é que pessoas que não são militantes de um partido têm a ver com esses partidos? Tem tudo a ver. Quer dizer, eu estou muito interessado em saber como é que o PS está internamente, gosto de saber como é que o PSD está internamente, do PCP não consigo saber, porque aquilo é uma coisa um pouco mais secreta, mas isso interessa-me. Já foi mais. Não, mas já foi mais, isso é verdade. Isso é verdade. Gosto de saber, houve agora, creio que as eleições recentemente no CDS também, gosto de saber que os partidos, gosto de saber, e mais do que gostar de saber, gosto que os partidos que apresentam as suas alternativas para o Conselho de Loures e outros conselhos sejam o melhor possível. Claro, estou bastante interessado nisso. Não é indiferente, por exemplo, eu não voto na eleição, dar aqui só este ponto, obviamente, nacional do PSD, mas não é indiferente que ganhe Miguel Pinto de Luz, Montenegro ou Rio. Tenho de ter a minha opinião, isto dava para outro programa, terei a minha opinião e não é indiferente. Isso parece-me uma evidência, quer dizer, isso não, o CDS vai ter eleições, não é indiferente, quer dizer, se nós temos é indiferente o que se passa nos partidos, não é indiferente. Feito este primeiro apontamento, o que é que eu diria? Sinais de preocupação. Primeiro, as eleições da JSD Loures, que, não tenho nenhum problema a dizer isto no meu tempo, eram eleições onde havia programas políticos que eram discutidos, os programas iam para a casa dos militantes, eram colocados em momentos muito mais difíceis, porque não tinha as redes sociais, não havia nada disto, mas havia sites que nós fazíamos para os programas estarem disponíveis. A indicação dos membros das listas eram por áreas, quer dizer, este tipo é melhor na área da saúde, vai ficar com essa responsabilidade. Havia aqui uma tentativa, claro que eu sei que é a piscina dos pequeninos e claro que eu sei que depois a utilidade prática disso era reduzida, não é dizer, se calhar até um pouco pomposo, esta pessoa é responsável pela saúde, mas ok, era, na altura lembro-me que foi a Sara que estava a tirar medicina na altura, mas havia aqui uma tentativa de credibilidade. Estas eleições não souberam que existiam, quer dizer, aquilo não soube que ia haver eleições. Um dia eu vi um tipo, que é agora o presidente, que é o Bernardo, mais um que foi lançado hoje em dia dizem que não fez nada na JSD e no PSD, mas afinal os presidentes continuam a ser todos lançados pelo mesmo, que é um tipo que aparece a dizer: fui eleito. Nunca tinha visto uma eleição assim, fui eleito. Pronto, ganhei as eleições. E depois vamos ver a lista e vamos ver que aqueles elementos que até se destacavam mais da JSD não estão. Não estão. Por que razão? Não sei, ou sei, mas não vale a pena entrar por aí. E, portanto, negativo isso. E agora as eleições do PSD. Quer dizer, a Comissão Política do PSD resolveu demitir-se. Afinal, parece que foi uma demissão. Primeiro era a renúncia, depois é a demissão, não percebo. Mas demitiu-se. Demitiu-se para quê? Para assegurar que tem mandato até às autárquicas. Para assegurar que define os candidatos às autárquicas. Só para isso é que se demitiu. Não há nenhuma outra razão. Primeira razão, aliás, por duas razões. A segunda razão é, podiam dizer assim: eu entendo que não deve haver eleições a 4 ou 5 meses das eleições autárquicas. E por isso queremos fazer uma eleição agora para que haja 2 anos de mandato que vá até às eleições autárquicas. Consigo compreender. Mas então marcam em dezembro, para fevereiro, para março. Não, marcaram em dezembro para dezembro, para 21 de dezembro, que é sábado, creio eu, véspera de Natal. Isto é uma golpada palaciana, não vale a pena dizer de outra maneira. É uma golpada. É um bocadinho que eu costumo dizer o House of Cards dos pequenitos. E é uma golpada que vem de um presidente da Comissão de Política que se apregoava a dizer: eu sou diferente e não tenho nada a ver com a política, sou independente e não sou político. Não, é um sonso. É um sonso que fez uma golpada palaciana. E, portanto, esta é a minha opinião. Esta antecipação é uma jogada terrível. E é uma jogada que passa para fora esta ideia. Já vimos programas a serem discutidos. Hoje, acho que se pode dizer, estamos a filmar dia 13 de dezembro. Estamos a 8 dias das eleições. Já alguém viu programas? É que eu continuo a ter. Não é programa. Eu já nem digo para as pessoas, porque a teoria de muita gente do PSD é: não, quem não é militante não tem nada a ver. Não pode falar. Não pode pôr um gosto, não pode nada. Mas, para as pessoas. Quer dizer, eu tenho, se calhar, 2, 3 dezenas de amigos ainda militantes do PSD e não receberam nada. Zero. Não há discussão programática. Não há listas que se saiba. Sabe-se aí o candidato à Comissão Política e o candidato a presidente de mesa de uma das listas, das 2 listas já, e, portanto, não se sabe nada. Sabe-se uns apoios, não é? Alguns até vieram em duplicado, não é? Porque parecia que
que a doutora Jenny apoiaria as duas listas, mas isso, não, por vistos apoia só a lista encabeçada por Jorge Antunes, e portanto aquilo foi também uma golpadazita. E portanto, eu olho para isto e vejo com muita preocupação este tipo de opacidade, por um lado, e estas golpadas que foram feitas. Eu não estou a colocar as pessoas no mesmo saco. Para mim há uma distinção. Eu evito dizer isto, porque se eu disser que preferia que o Jorge Antunes ganhasse, é um presente envenenado para o Jorge Antunes. Mas, quer dizer, há uma lista, que é a lista do Nelson, que conseguiu reunir naquela lista tudo o que está de mal no PSD. Os piores estão todos lá. Todos. Depois há questões... Para quem não está a dar opinião, bom. Depois há questões... Alguma opinião. Depois há questões que me deixam transtornado. E que eu gostaria que se fizesse, até eu lanço aqui um repto ao jornalista, era interessante que fizesse essas questões. Claro que elas têm que ser respondidas. Se não forem respondidas, são só questões. Não são respondidas, é mais difícil. Mas qual é o grau de afinidade? Eu gostava de saber, sinceramente, do vereador Nuno Botelho com o candidato Nelson. Em que é que se baseou esse apoio? E eu deixo a pergunta, faço já eu, não tenho problema de a fazer. Se esse mesmo lugar tivesse sido dado noutra lista, ele estaria noutra lista e não naquela? Pergunta. Não, aqui não estou a opinar, só pergunta. Ou seja, o que é que presidiu àquela agremiação de pessoas? Não consigo entender. E agora queria dizer mais uma coisa ainda, e com isto terminava. Do lado da lista do Jorge Antunes, por quem tenho o maior respeito, posso ter respeito pelas pessoas, não quer dizer que não me dê. Eu dou-me bastante bem com a doutora Manuela Dias também. Quer dizer, não há aqui nenhuma questão. Acho que tem pessoas na sua lista, como já disse aqui, como o João Calado, que acho que é um bom quadro, o Paulo Santos também acho que é um bom quadro, e portanto, evidentemente que me parece que é uma lista, para me dizer isso, conjunto de quadros superior à outra, o que também não era difícil, assim, grande elogio, não é difícil, porque a outra é fraquíssima. Mas custa-me que, e tenho que dizer isto, senão não fique bem, que pessoas com responsabilidades no PSD não estão numa posição. Nós tivemos aqui uma conversa antes de sabermos que ia haver, creio eu, ainda admissão. Não, já sabíamos que havia admissão, não sabíamos é que havia duas candidaturas. Ou melhor, não tinham sido anunciadas duas candidaturas. E eu disse aqui que me gostava que algumas pessoas do PSD não estão em posição. Eu, enquanto observador, vamos dizer, gostaria, por exemplo, de saber a opinião do Ricardo sobre qual é que é a lista que prefere. Porquê é que não se diz isto? Porque a ideia de, não, estou na Assembleia Municipal, não posso pronunciar. Isto é mau. E as pessoas com que eu falo, e com isto termino, que são próximas da área do PSD, como eu sou próximo da área, estou farto de dizer isto, não é? Essas pessoas dizem-me, aquilo realmente não faz sentido. Eu posso dizer que desses amigos que conheço, 4 ou 5, com este processo, vieram-me dizer, Tiago, como é que tu fizeste para desfiliar? Já também me vou desfiliar. Porque isto é um processo que magoa as pessoas. Quer dizer, a pessoa olha para isto, é uma loucura. E depois houve-se uns que não são desmentidos, houve ameaças, não houve ameaças, dizes podes ir naquela lista, não podes. Isto tem que ser esclarecido. E por isso isto interessa. Porque quando o PSD tiver o pior resultado de sempre, muito provavelmente, e descer de 3 para 2 ou para um vereador, e o que é que se passou aqui? Ou agora apareceu aqui a extrema-direita que vai retirar aqui... Isto acontece porque os partidos fazem esta brincadeira. É inadmissível que o PSD, que é um partido que se diz respeitável, que tem, acho eu, ideia de poder ser um dia poder em Loures. Estamos a falar... Essa é uma grande dúvida, há anos que eu tenho essa dúvida, se alguma vez pensaram nisso. Se calhar não pensaram. Estamos a falar de um conselho desta dimensão. Quer dizer, e isto parece... Eu queria dizer isto. Estas eleições são menos profissionais, têm menos empenho, têm menos rigor do que quando eu fui candidato à Associação de Estudantes numa escola secundária. Havia mais transparência aí, havia programas, havia listas conhecidas. Eu acho que isto é inacreditável e é demasiado mau para ser verdade. Portanto, é um mal de todo o Conselho. E, portanto, tenho que o trazer aqui. Curiosamente, relativamente ao PSD, pegando na bola desta questão do lado de lá, do lado de cá, o PSD tinha um modo operandi diferente do que tinham os outros partidos, ou pelo menos o Partido Socialista, que era uma organização que era dividida em dois, não é? O lado de cá e o lado de lá. Não é? O Conselho era dividido pelo lado de lá e pelo lado de cá, em termos de estrutura política. Eu confesso que fiquei, na altura, e na altura falei em alguns sítios sobre o assunto, fiquei muito agradado quando o PSD mudou a sua estrutura e passou a ser Conselho de Loures. E, portanto, era uma conselhia, não é?
penso que é assim que se chama Conselhia também. É a Conselhia de Loures e não é o lado de lá e o lado de cá. Porque esse é o pior erro. Foi um erro para o PS durante muitos anos, que foi sempre, também, apesar de ser uma estrutura única, mas pensava muito do lado de lá, o lado de cá, o lado de lá. Quer dizer, não há lado de lá e lado de cá. Quer dizer, há um conselho que tem que ser pensado num todo. Não é o lado de lá, o lado de cá, o lado de lá, o lado de cá. Essa não é, para mim, nunca pode ser um critério. Portanto, o critério é Loures no seu conjunto. E o PSD, de facto, quando mudou isto, eu pensei, bom, estão lá, finalmente, a pensar em ganhar o Conselho. Mas não. E não, e agora pegando naquilo que o Tiago começou, que é, mas o que é que um militante, e eu sou militante de um partido, neste caso do Partido Socialista, tem a ver com o PSD? Pois tem tudo a ver. Principalmente quando o PSD se expõe. Ou seja, se nós estivéssemos a falar de debates que são confinados a militantes do PSD, eu se calhar não tinha grande razão para poder comentar sobre as guerras que estão a existir. Mas, como disse o Tiago muito bem, eu não sei se internamente tem ou não, apesar de ter muitos amigos, aliás, com respeito a quer o Jorge, quer o Nelson, acho que são duas boas pessoas, mas continuam a não pensar no Conselho. E quando expõem as guerras públicas, não estão ali só para militantes do PSD. Eu li-as, quer dizer, até numa rede social. Coisas que não são muito bonitas e que levam o PSD para um nível muito baixo. Eu espero que no Partido Socialista se tenha essa consciência, porque em breve haverá eleições, com certeza, penso que para o ano, início do próximo ano, ou pelo menos no primeiro trimestre do próximo ano haverá eleições. Espero que não cometam os mesmos erros de guerras fraticidas e de falar em distribuições de poder e de ameaças e de quem é que apoia o quê, da maneira como o faz publicamente. E a partir desse momento, qualquer pessoa tem legitimidade para pôr gostos ou likes ou fazer comentários onde quer que seja sobre o PSD. É o PSD que se está a expor à população e acho que está a expor-se. Não é, os motivos é que não são bons, mas acho bem que os partidos se abram à população e que as pessoas percebam as dinâmicas. Mas as boas dinâmicas, as más dinâmicas, de facto as pessoas levam-se a desfiliar, a desinteressar e dizer que o PSD não é importante, só pelo simples facto de que se não querem ser importantes no Conselho, que eu ainda nunca percebi porquê. Houve ali aquela questão quando foi o Pacheco Pereira, o Júdice, houve uma tentativa, mas eu acho que o PSD desistiu de ser poder em Loures. Que é uma coisa que eu nunca consigo imaginar como é que um partido com a força e a implantação que tem no próprio Conselho, em termos legislativos, em termos de europeias, depois não consegue tirar absolutamente nada de positivo. Subiu agora por um fenómeno que nós sabemos que não foi propriamente do PSD, foi um fenómeno pessoal, que neste momento é um partido, não é? Que subiu um bocadinho o seu score e teve mais um vereador, mas como diz o Tiago, corre o risco com estas guerras fraticidas de perder ainda mais espaço, ou seja, está tudo muito preocupado com o poder interno, esquecendo que para exercer o poder é preciso ganhar. E não é destornarem-se internamente, é apresentar propostas às pessoas. E apresentar propostas às pessoas não é dizer está naquela lista porque foi ameaçado, ou porque não está porque foi ameaçado, ou porque... Isto é a coisa pior que pode existir para os cidadãos. E acho que o PSD tem uma nota, de facto, negativa neste processo, não só para ele próprio, mas para a política, para a dignificação da política. E isso parece-me que qualquer pessoa tem direito a isso, porque eu quero uma oposição forte. Porque quanto melhor for a oposição, melhor é o executivo. Isto funciona num país e funciona no Conselho. Ou seja, uma oposição forte, construtiva, aguerrida. Vou dar um exemplo em termos nacionais, porque de facto não podemos esquecer que estamos numa realidade também nacional. A pressão relativamente à questão do IVA da EDP não levou aqui uma posição no Orçamento de Estado, Geral do Estado? Mesmo antes dele ser aprovado, já houve uma... Porquê? Porque houve pressão da oposição. Portanto, ou seja, uma oposição que apresente questões construtivas e plausíveis, mas que tem que assumir bandeiras. Não é assumir bandeiras que, se eu estivesse no governo, não fazia. Não, são plausíveis, mas são todos. Reparem que esta questão do IVA foi toda a gente se aliou, o próprio PSD, nesta situação.
Pode dizer, mas se eles estivessem lá... Bom, neste caso até foram coerentes. Coerentes, isto é, coerentes não foram, mas neste caso argumentaram coerentemente, é melhor assim. E, portanto, uma oposição forte no Conselho de Loures, por parte do PSD, também é importante. E é preciso que tenha aspirações a ter bandeiras para o Conselho, que não vejo, efetivamente. Nas discussões públicas não existem bandeiras, existem opiniões sobre pessoas más, muito más, e questões muito más. E isto é, de facto, um pré-velório, não é, do próprio PSD de Loures. Eu espero, muito sinceramente, que o meu partido não entre... No passado já teve situações mais aguerridas, guerras mais duras, mas eu acho que também, se calhar os tempos eram outros, as guerras não eram tão expostas nas redes, quer dizer, mas a partir do momento em que um partido expõe nas redes sociais os seus pensamentos, está sujeito a que se comente sobre ele. Ponto. E não podem vir dizer que o que é que o não militante tem a ver, ou o militante de outro partido, tem a ver com o PSD. Tem porque isto faz parte da política em geral e uma boa oposição e um PSD construtivo é essencial para o Conselho. E aliás, discutimos isto em relação ao orçamento, fazem um voto contra sem saber exatamente porquê, nem os argumentos são tão voláteis que não se entende. E, portanto, eu desejaria que, não tenho aqui preferência de nenhum candidato, obviamente, para mim é perfeitamente indiferente, até porque simpatizo com os dois, acho que sou amigo dos dois, acho que os posso tratar assim, pelo menos dos dois que já assumiram essa candidatura, não sei se haverá mais ou não, se ainda há tempo, nem tenho a mínima ideia, mas, portanto, gosto imenso dos dois, acho que, e tenho amigos de um lado e do outro, grandes amigos, e, portanto, agora, não me podem impedir também de dizer, tu não tens nada a ver com isso porque não és do PSD. Não, toda a gente tem opinião, e principalmente quando eu me exponho à opinião. Quer dizer, eu quando estou exposto à opinião, tenho que ouvir as críticas e as festinhas. Não é? Portanto, esta questão é, a gente tem que estar preparados para tudo. Temos que estar preparados para as festinhas. E para a porrada, quer dizer, normalmente a gente leva mais porrada, temos de estar preparados, a gente, esta coisa do gente não fica muito bem, mas temos de estar todos sempre preparados quando nos expomos, temos que levar as duas, não gostamos, é certo, mas olha, faz parte, ainda por cima estamos numa estrutura como o Partido Social Democrata, que não é propriamente um partido em início de carreira, não é? Estamos a falar, como disseste muito bem, que se quer responsável, que se quer ambicionar ser poder. Eu acho que já desistiram há uns anos e com isto acho que é definitivamente dizer nós não queremos mesmo governar a Câmara de Loures, isso está fora de questão, nem queremos contribuir para coisa nenhuma, queremos contribuir para andarmos por aqui. E o andarmos por aqui é a pior nota. Portanto, de facto, uma nota muito negativa para a oposição, neste caso para um partido específico da oposição, que é o PSD, que está a dar um mau exemplo do que é a política e está a dar um mau exemplo a si próprio, que é a desistência da Câmara Municipal de Loures e do Executivo, e de pôr bandeiras, e de pôr projetos, e ter ideias para o Conselho. Portanto, preferem ter ideias entre eles, sobre eles, e serem muito importantes. Isso não resulta nada se não tiver um objetivo. Portanto, nota negativa e concordo.